Amém. Acho que ela vai pregar. Deixa ela, pode deixar. Eu fiquei aliviado, falei, ela vai pregar no meu lugar. Falei, beleza. Que belezinha, né, gente? A gente que está aqui em cima, vocês não vê o que a gente vê, né? E eu confesso que de um tempo para cá, as crianças da igreja têm trazido uma alegria tão grande no meu coração, porque a gente vê às vezes adulto que entende o que está cantando, não faz nada, parece que está morto no louvor, e as crianças, gente, com vida. A Manu hoje estava cantando mais alto que o microfone, coisa linda de ver, né? Por isso que diz, né? Não sei se é o ditado ou a Bíblia, mas que dos lábios da criança sai o perfeito louvor, porque sai de coração, né? Então que a gente possa aprender com os pequeninos. Eles concorrem aqui para ver quem canta mais alto. Domingo foi uma prova disso, né? Com aquela apresentação maravilhosa das crianças, a gente saiu daqui com o coração leve, assim, contente, feliz, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Como eu disse, eu queria falar um pouquinho sobre fé. E por que falar de fé? Tem um motivo de nós abordarmos esse tema, que é a fé. Qual que é o motivo? O motivo é aquilo que a gente vive e vê acontecer à nossa volta. Nós vivemos numa época onde a informação é muito rápida. Isso é bom de um lado, mas é ruim de outro, porque a informação rápida faz com que a gente fique sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, coisas boas, mas também coisas ruins, tragédias em cima de tragédias. A gente abre uma página de notícia, normalmente na primeira página tem o quê? Tragédias, problemas. A gente conversa com pessoas à nossa volta, nunca se ouviu falar tanto de crise igual nós temos vivido, ouvido e visto no nosso país e também no mundo. Não é um fato brasileiro, mas é um fato mundial. Pessoas passando fome em pleno século 21, abundância de um lado e miséria de outro lado. Homens e mulheres que gastam numa noite em um restaurante coisa de 2, 3, 10, 15, 20 mil reais, e lugares onde não se tem um arroz, um feijão e um ovo para comer. E a gente, nós somos seres humanos e estamos sujeitos a sermos contaminados com essas coisas ruins que nós ouvimos. E de um tempo para cá eu tenho percebido que algumas pessoas no nosso meio, pelas lutas que têm passado, têm se tornado pessoas tristes, angustiadas, depressivas. Por isso desse tema dessa noite aqui, fé. O cristão, irmãos, ele não pode viver daquilo que vê com seus olhos. Eu e você que somos cristãos, nós temos que andar e viver de acordo com aquilo que nós cremos da parte de Deus através da sua palavra. Se cada vez mais você se aprofundar no seu relacionamento com Deus e entender o que Ele tem escrito aqui para você na sua palavra, você vai viver melhor na sua vida. O grande problema é que nós damos valor às notícias externas e temos nos esquecido de nos alimentarmos daquele maná que o Senhor quer dar para mim todos os dias da minha vida. Então nós enxergamos o externo, e o externo está ruim à nossa volta, e automaticamente nós desanimamos, entristecemos, e muitos de nós acabamos abandonando a fé em Cristo Jesus devido ao desânimo, à falta de fé, incredulidade e assim por diante. Esse texto que eu quero ler aqui, do capítulo 11 ao versículo 3, vai falar do que é a fé. E depois eu quero usar só um exemplo dentro de Hebreus capítulo 11, que é a vida de um homem chamado Abraão, tá bom? Então vamos lá, no primeiro texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esses 3 versículos aqui, abordando o primeiro, o autor aos Hebreus, que provavelmente tenha sido Paulo, ele diz assim que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Isso é fé. É a convicção de algo que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando, que não é algo que eu possa apalpar, mas de algo que eu estou esperando, numa confiança de que o Deus a quem eu sirvo, Ele está cuidando de todos os detalhes da minha vida. Então não é somente uma confiança, né? É mais do que uma confiança, é uma certeza que nós temos de que o nosso futuro, a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Ele diz então que a fé então é aquilo que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não estamos enxergando e vendo. Aqui eu quero abrir um adendo, um parêntese, porque acreditar naquilo que se vê é muito fácil. Acreditar que aqui tem um monte de bancos de madeira e que tem pessoas aqui assistindo a palavra que eu estou pregando, é fácil. Dizer que o Brasil está em crise é fácil ou difícil, gente? É fácil. Dizer que as coisas no mundo têm ido de mal a pior é fácil ou difícil? É fácil. Enxergar e acreditar naquilo que a gente enxerga é muito fácil. Agora, para aqueles que querem viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus, não deve viver baseado naquilo que está enxergando. Eu vou repetir para você que talvez você não tenha entendido. Viver com Cristo é viver sem enxergar as coisas que estão acontecendo, mas pela fé acreditar que elas estão acontecendo. Vou dar um exemplo disso. Talvez você tenha um filho ou uma filha que não conhece a Jesus igual você conhece. Isso é o que os olhos veem. O que o autor aos Hebreus está incentivando a mim e a você através dessa palavra de fé? Que pela fé, eu não estou assim, com os meus olhos não está acontecendo nada, mas pela fé eu tenho a certeza e a convicção de que o meu filho ou a minha filha vai ser salvo. Deu para entender isso aí? Vou dar um outro exemplo para ficar bem claro para mim e para você. O Brasil está em crise financeira. Isso é o que os meus olhos enxergam. Pela fé, a gente tem que acreditar no quê? Que Deus, em Cristo Jesus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Isso é fé. Eu não estou vendo com os meus olhos acontecer, mas eu acredito, eu tenho a convicção de que se eu andar com Deus, se eu servir a Ele por toda a minha vida, eu tenho a certeza e a convicção de que Deus em Cristo Jesus há de suprir todas as minhas necessidades. Vocês creem nisso? Isso é fé. Você que é empresário, você que é autônomo, os olhos não veem, mas você acredita, tem convicção de que esse Deus que nós pregamos, que é o Deus aqui da Bíblia, de Abraão, Isaac e Jacó, e que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, e esse Filho ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Esse Jesus vai suprir todas as nossas necessidades. Há muito tempo se ouve falar em crise, e graças a Deus, Deus tem sustentado a minha vida e a sua vida. Então isso é fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós acreditamos da parte de Deus, daquilo que Ele deixou registrado na sua palavra. Deu para entender essa primeira parte? Versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo formado, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos entender o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Ele está dizendo que as pessoas no passado, eles andaram, alguns deles, baseado na fé em Deus. E ele está dizendo aqui que pela fé o universo foi formado das coisas que não são visíveis. E aí Deus, através da sua palavra, Ele fez o quê? Ele tornou as coisas visíveis, ou seja, Ele criou tudo o que nós temos à nossa volta.
Se a gente for em Gênesis capítulo de número 1, vamos lá abrir rapidinho. Olha o que diz a palavra do Senhor, para a gente entender o que o autor aos Hebreus está dizendo. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora presta atenção no versículo 3 em diante. Disse Deus: haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. O que era invisível se tornou agora o que? Visível. Deus não tinha luz. A Bíblia fala que era um abismo, como um buraco, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas desse abismo. Não dá para quase entender o que é isso, né? É um buraco negro talvez. E aí diz a palavra que Deus determinou no sentido, haja luz, e o que aconteceu? Se criou a luz. E aí o texto continua dizendo: e viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Vamos lá depois, no versículo de número 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E aí vamos lá um pouquinho mais para frente. Versículo 9, diz também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E aí a gente vai ver o capítulo inteiro de Gênesis 1, que Deus vai formando todas as coisas através do quê? Da palavra. Não existia, e agora existe porque Deus determinou. Não cai nessa, né? A gente tem que tomar cuidado de falar isso hoje, porque tem crente que fala: eu vou determinar e as coisas vão acontecer. Não, vai devagar. É Deus que determinou. O que a gente tem que fazer é orar e falar: Deus, por misericórdia e graça, atende as minhas orações. Eu determino. Para com isso. Deus é que determina e as coisas acontecem. Nós somos servos, estamos debaixo da proteção dele. A palavra que nós falamos tem sim poder, mas tem poder porque Deus está falando e não porque eu estou falando. Deu para entender isso? Porque hoje tem uma série de pessoas e de igrejas que falam: não, determina que o problema vai passar. Cuidado com isso. Aqui está dizendo: e Deus determinou e as coisas aconteceram, tá? Então, através da palavra, Deus cria coisas que não existem. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Lá no capítulo de número 11... no versículo 3 ele fala exatamente isso: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a gente está sendo levado a entender que o Deus a quem nós servimos, ele traz à existência aquilo que não existe. Ficou claro isso na sua mente? Então, de que maneira que eu tenho que pensar como cristão? Que Deus vai operar em mim os milagres de coisas que não existem, Ele vai fazer existir. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui desse homem chamado Abraão. Abraão é chamado na Bíblia do pai da fé. É chamado também de patriarca, o filho, né, da promessa. Começa tudo em Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus faz um chamado na vida dele. Então Abraão daí em diante começa a andar com Deus. E olha lá no versículo de número 8 de Hebreus 11, para que a gente possa agora trabalhar um pouco nessa palavra. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vamos pegar nesses 3 versículos aqui. A Bíblia fala que Deus faz um chamado a Abraão.
Se você quiser abrir, lá em Gênesis 12, vai falar desse chamado que Deus fez. Agora, o que é interessante nesse chamado? Que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai sair do meio da sua parentela, da sua família, e você vai para um lugar que eu vou dizer aonde vai ser durante a caminhada. É a mesma coisa de Deus chegar para você, claro, né? Devido às proporções, agora no século 21, ele fala assim: filho, você vai sair daqui de Ribeirão Preto, de perto dos seus parentes, e eu vou te levar para um lugar onde no meio do caminho você vai ficar sabendo. Você iria? Fala a verdade. Deus chega para você e fala: você vai sair daqui, do meio da sua família, onde tem proteção, onde você tem abrigo, onde você tem uma segurança, uma estabilidade. Você vai sair daqui de Ribeirão, e agora vamos que eu vou mostrando para você durante o caminho aonde eu quero te levar. Será que você sairia? Será que eu e você abriríamos mão de estar próximo da nossa família, uma segurança financeira, uma proteção do lar e assim por diante, e obedeceríamos aquilo que Deus tivesse proposto a mim e a você? Irmãos, é isso que Deus faz todos os dias na nossa vida. Ou você não vive pela fé? Eu acordo de manhã, graças a Deus por isso, né? A gente não acorda à noite, mas a gente acorda cedo de manhã e às vezes nós temos muitos problemas para resolver durante o dia. Mas Deus está dizendo: filho, eu vou te levar durante esse dia. Eu vou te sustentar durante esse dia. Eu vou guardar você, eu vou proteger você. E tem acontecido isso na minha vida e na sua vida. E aí que eu tenho que deixar a incredulidade, a falta de fé, a preocupação, a ansiedade, a depressão e falar: eu tenho um Deus que cuida de mim. Alguns dizem para mim: pastor, você não tem medo de andar com a sua moto? Irmãos, eu não tenho medo de andar com a minha moto. Você não tem medo de ser assaltado? Não tenho. Eu posso ser assaltado, mas eu não tenho medo. Porque eu tenho um Deus que cuida de cada detalhe da minha vida. E se Ele permitir que eu seja assaltado, Ele vai prover o cordeiro para mim. O Dimas foi assaltado do lado ali na casa do Pedro, e o carro dele foi entregue de volta a ele. Se a gente não levantar com essa mentalidade de Abraão, dizer: eu vou caminhar, eu não sei talvez para onde eu estou indo, mas pela fé, eu acredito que Deus está me levando para um lugar sobremaneira excelente. Eu tenho que acreditar que mesmo diante da crise, dos problemas, eu tenho que crer que o Deus a quem eu sirvo, Ele vai estar à frente das batalhas que eu vou travar durante o meu dia. Parece que a gente olha para essa história e fala: meu, está muito distante de mim, e não está, está muito próximo. Porque a mesma fé que Abraão teve é aquela que nós temos que ter no dia de hoje. Abraão aqui não tem GPS, não tinha o Waze, não tinha o Google Maps, não tinha nada. Deus falou: vou te levar, e ele disse: eu estou contigo. Eu gosto de uma expressão que Moisés usa, quando Deus se apresenta a ele, se eu não me engano é em Gênesis, capítulo de número 30, se eu não me engano, 30 ou 32, que Deus fala assim para Moisés: Moisés, vocês vão para a terra prometida, só que tem um porém, a minha presença não vai com vocês. Vocês vão para a terra que mana leite e mel, vocês vão ter de tudo na vida, bom e do melhor, tá bom? Mas eu não vou junto com vocês. O que Moisés fala? Aí, dona Mercedes, se a tua presença não for, não me tire do lugar da onde eu estou. O que a gente aprende com isso? Se Deus está na minha vida presente, eu vou andar pela fé, porque se Ele está comigo, quem será contra-migo? Quem será contra mim? Você gostou dessa, né, Silvio? Se Deus é comigo, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, me guardando, me protegendo, me sustentando, quem pode se levantar contra a minha vida? E essa falta de fé que muitas vezes eu e você temos. Parece que está muito distante isso do que eu estou falando para algumas pessoas que estão ouvindo aqui essa mensagem. Parece que, tá bom, Deus está comigo, mas não muda nada no meu dia a dia. Eu continuo devendo, meu filho continua desviado, os sonhos que eu tenho continuam não sendo realizados, mas e aí? A gente joga a toalha e entrega, ou a gente vai falar: pela fé eu creio que vai acontecer? Abraão disse que ele foi guiado pelo Senhor,
e Deus foi traçando o caminho dele. É tão interessante que ele levou o sobrinho dele, Ló. É isso? Ele levou junto na viagem. E num determinado momento ficou insustentável o relacionamento dele com o sobrinho dele. E ele chega para Ló e fala: Ló, a gente tem que se separar. Beleza. Então agora você vai fazer a escolha. Eu vou deixar você e meu sobrinho escolher primeiro. Diz a palavra que Ló olhou para as campinas verdes lá de Sodoma e Gomorra e ele falou: é lá o lugar que Deus tem preparado para mim. E ele foi para Sodoma e Gomorra, que mais tarde foi consumida pelo quê? Pelo fogo e pelo enxofre. Abraão, ao contrário do sobrinho dele Ló, diz que ele escolheu, talvez aos nossos olhos, a pior parte. Mas quem estava do lado de Abraão na vida? O Senhor. Mesmo não escolhendo as campinas verdes, Deus sustentou a vida dele. E Deus é tão maravilhoso que nesse processo de separação e depois de destruição, Deus ouviu a oração de Abraão e não destruiu a vida do sobrinho dele, Ló. O que nos torna abençoado não é o lugar onde nós estamos, ouça isso. O que nos torna abençoado não é o lugar que nós estamos, mas com quem nós estamos. Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Por que Adão cai no paraíso se ele tinha de tudo do bom e do melhor? Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer as coisas de acordo com a vontade dele sem a direção de Deus. Então não é o lugar, é quem está conosco. Jesus estava no deserto, 40 dias de fome. Ele é tentado em 3 áreas e ele resiste e vence a tentação. Então não é o lugar, é a presença de Deus na nossa vida. Tem gente que vive num paraíso. Paraíso mesmo, gente. Come do bom e do melhor, mora no melhor que essa terra pode dar, mas que não consegue dormir à noite. Que tem lutas terríveis. E tem gente que mora num casebre, mas tem paz em seu coração. Porque o que nos torna, temos paz ou não paz, é a presença de Deus na nossa vida. Abraão fala que Deus chamou ele e ele foi. E durante a jornada de Abraão aqui na terra, quem esteve com ele? O Senhor, sustentando. Vamos lá? Estou quase aqui já indo para o final. Versículo de número 11 agora. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora a história aqui coloca uma mulher chamada Sara. Sara, provavelmente ela tinha quase uns 90 anos, é isso, pastor Zé Roberto? E Abraão quantos já? Uns 100? 100 anos, estavam novinhos, né? Mas Deus tinha feito uma promessa na vida dele. Não é isso? Deus chegou para ele e falou: Abraão, você vai ser um pai de uma grande nação. E diz, alguns estudos, que o nome Abraão quer dizer pai de multidão, ou pai de uma grande nação. Toda vez, presta atenção nisso aqui, todas as vezes que alguém chamava ele, o que vinha na mente dele? Eu sou um pai sem filho. 100 anos. Ô Abraão, o pai de uma grande nação, cadê o seu filho? E a Bíblia fala que mesmo com essa idade, Abraão com 100 anos, e Sara com aproximadamente 90 anos. Irmãos, a gente tem que entender aqui de corpo humano. Nessa época a idade já não era mais igual de Matusalém, de Adão, porque esses homens viveram 700, 800 anos e na flor da pele. Aqui a faixa etária que diz, ou a idade já tinha diminuído da morte. Já não era mais como no começo da criação. Agora o homem vivia de 100, um pouquinho mais de 100, mas logo ele ia morrer. Porque Deus já tinha abreviado os anos de vida dos homens aqui na terra.
Então a gente está falando de um senhor, de um idoso, de 100 anos. A maioria de nós aqui não vamos chegar nos 100 anos. E a gente está falando de uma mulher de 90 anos de idade. Esses dois, com essa idade, Deus coloca ali Isaac no ventre daquela mulher. E não através do Espírito, viu? O velhinho compareceu com a velhinha. E aí eles tiveram filho. Não é igual Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo. Os dois tiveram relação sexual. E aí Deus coloca ali o filho da promessa, que é Isaac. Eu olho para esse texto e falo: Senhor, como isso pode ter acontecido? A gente vê tantos exemplos na Bíblia e a gente fala: mas como? Como um mar se abre? Como uma mulher estéril, avançada de idade, tem filho? Como? Como que milagres acontecem de Gênesis até Apocalipse? Pela fé. Os meus olhos não veem, mas no meu coração eu creio, de maneira assim, fiel, que Deus tem poder para fazer. Deus, ele tem poder para aquilo que está morto trazer vida. Não foi isso que aconteceu com Lázaro? A Bíblia fala que já passavam de 3 dias que Lázaro estava ali sepultado. 3 dias. E que o cheiro já estava de uma pessoa que o corpo já se encontrava em estado de decomposição. E o que acontece com Lázaro? Jesus diz: tire a pedra. E ele diz: Lázaro, saia. E a Bíblia fala que Lázaro, depois de morto, ele ressuscitou. E tantos outros exemplos. A filha de Jairo, pessoas que chegaram na morte e Deus ressuscitou. Aí eu pergunto para você: há impossível para esse Deus? Aí você olha para o seu problema, ele fica desse tamanho. Como que Deus, em 2 idosos, vem um filho? Como? Deus pode fazer. Ele traz à existência aquilo que não existe, para abençoar a minha vida e a sua vida, e para que o propósito dele se cumpra em mim e se cumpra também em você. Amém? Vamos pular um pouquinho para frente agora. Vai para o versículo 17, eu vou acabar aqui a mensagem. Vamos lá. Hebreus 11, 17. Então aqui Abraão saiu da terra, caminhou, andou, teve o filhão da promessa com Sara, sua mulher já idosa. E agora chega nessa parte aqui do texto, que aqui o autor aos Hebreus vai explorar. Ele diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Para um pouquinho aí, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Então agora, Abraão sai da terra, tem o filho dele, 2 idosos têm um filho. Só que agora, quando eles têm o filho, de uma determinada idade aí de adolescente para jovem, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você entregue o seu filho a mim. Se fosse eu e você passando por essa situação, a gente ia dizer: Senhor, o senhor deve estar de brincadeira comigo. Sem aqui fazer piada nenhuma, gente, mas talvez seja até uma ironia. Como que Deus tira um homem de uma terra, agora faz com que esse homem e essa mulher idosos tenham um filho, o filho cresce e ele fala: agora eu quero ter o filho. A gente vai falar: Senhor, não é possível isso. O Senhor me tirou daquela terra, eu estava lá com meus parentes, lá tranquilo, quietinho. Alguns de nós falaríamos isso, né? Eu estava sossegado, né? Estava tranquilão, com a minha vida ganha. Eu saí, te obedeci. Aí o Senhor falou que ia me dar um filho, o Senhor me deu um filho, eu com a minha senhora. E agora o Senhor pede meu filho? Abraão, irmãos, diferente de mim, de você, por isso que ele é chamado pai da fé, ele não titubeou. Ele não ficou: mas se eu der, eu vou perder meu filho. Se eu fizer isso, eu vou ficar sem a minha promessa que o Senhor havia me falado. Abraão, diferente de mim, de você, a Bíblia diz que quando ele foi colocado à prova, ele estava mesmo disposto a sacrificar o seu unigênito, que era o seu filho primeiro que Deus havia dado. Sabe o que eu aprendo com isso?
que Abraão tinha um coração extremamente voltado ao Senhor e obediente ao Senhor. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Porque dentro do coração dele, talvez, eu vou dizer talvez porque eu não sou ele, mas talvez tinha, o Senhor vai suprir de alguma maneira isso que eu estou entregando a ele. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E aí diz o texto, vamos lá. Então ele estava mesmo disposto a sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, em que se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha que interessante isso. O autor aos Hebreus aqui, ele fala que talvez o que estava no coração de Abraão é que mesmo se ele oferecesse o seu filho unigênito ali, primogênito a Deus, Deus tinha poder para fazer o quê? Ressuscitá-lo. Não é isso que está lá no texto, que Abraão fala também, dizendo que Deus proverá para si o cordeiro, mas é a mesma expressão. Abraão, ele não tem dúvida de que Deus estava à frente daquele negócio. Abraão não tem dúvida e ele acredita pela fé que Deus vai prover para si o cordeiro. Abraão não tem dúvida que Deus, mesmo que ele tivesse sacrificado o seu único filho, tinha poder para ressuscitá-lo. E aí está a diferença da minha vida para a vida de Abraão e da sua vida para a vida de Abraão. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos fé. É de que nós acreditemos nele, independente do que ele tem pedido a mim e a você, e independente daquilo que você tem passado na sua vida. Eu sei, irmãos, que as circunstâncias são contrárias. Eu sei que visivelmente, olhando para as coisas externas, o nosso coração de vez em quando esmorece. Mas pela fé, eu devo acreditar que Deus está no controle da minha vida. Quando eu fui chamado para ser pastor, eu abri mão do meu trabalho lá em Rio Claro, que eu trabalhava na Honda, e a Ana abriu mão do trabalho dela que ela tinha na Latino lá em São Carlos. Às vezes hoje a gente fala, onde a gente estava com a cabeça? Brincando, né? Porque dois jovens, eu com 28, ela com 27, eu abri mão de um salário que eu tinha para ganhar 3, 4 vezes menos do que eu ganhava. Olha que proposta doida. Chegar para você e falar assim, olha, abandona o seu trabalho, mas quanto que eu vou ganhar? 4 vezes menos do que você e a Ana ganham juntos. O que me levou a pastorear a primeira igreja? Fé. Só isso. Porque eu fui na confiança de que o Deus que havia me chamado era o Deus que ia me sustentar. E não é que deu certo? As pessoas chegavam na nossa casa em Santa Cruz, com cesta básica no carro, e falavam assim, a gente, sei lá, sentiu lá de Rio Claro de vir aqui trazer essa cesta básica para você. Aí você deve estar pensando, é do lado da cidade, né? Não. 290 quilômetros as pessoas andavam para levar uma cesta básica para mim. Teve o irmão Gilberto, que estava aqui, que foi transferido, né, a empresa dele, ele caminhou com a gente aqui em Ribeirão 2 anos, um final de ano ele me ligou e falou assim, Fer, senti no coração de dar uma oferta para você. E mal sabia ele daquilo que a gente estava passando lá em Santa Cruz. E a gente acha que pagou o documento do carro aquele ano, né, alguma coisa desse tipo. E aí eu entendi que o que cabe a mim é obedecer. Deus fala, faz isso, e eu tenho que fazer o quê? Entregar nas mãos dele. E fala, Deus, visivelmente eu estou escolhendo a coisa errada, mas pela fé eu estou escolhendo a coisa certa. É essa a proposta que Deus tem para você. Não de ser pastor, tá? Pode ficar tranquilo. Se Deus chamar, amém. Mas se Ele não chamar, amém também. Mas o que eu estou dizendo é que aquele que chama, aquele que te escolheu, aquele que te salvou, aquele que tem falado ao seu coração, é aquele que vai sustentar você enquanto você viver aqui na terra. A gente tem que lembrar constantemente que o nosso socorro não vem da terra. O nosso socorro vem do céu. E não é o quanto você ganha, é quem está do seu lado também. Porque quem está do nosso lado
Ele garante: filho, eu vou estar com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Hoje o nosso desafio é sair daqui da igreja acreditando que Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Agora um detalhe, para cumprir os planos e os projetos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. O que eu estou dizendo aqui é que Ele não vem para suprir luxo, né? Porque luxo é luxo. Se Ele te der o luxo, beleza, mas o básico, o necessário, o que comer, o que vestir, o que beber, o Senhor vai dar a você. Tire a preocupação, a ansiedade, o medo, a tristeza e coloque no seu coração esperança. A geração do pai da minha mãe, que era meu avô Paulino, ele começou servindo a Deus, ele é minha avó. E a promessa chegou na minha mãe, está chegando em mim e vai chegar também nas próximas geração que virá após mim. Porque Deus, a quem nós servimos, é o Deus que cumpre aquilo que Ele fala em meu favor e em seu favor. Por isso que o medo, o desespero deve ser deixado de lado na sua vida. E deve entrar a confiança e a fé em quem você tem crido. Por isso que Jó, quando ele vai terminar ali o livro dele, ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu termino com essa expressão de Jó. Você crê ou você acredita em quem você tem servido? Se você acredita, você vai ser bem-aventurado. Você vai viver uma vida abastada de paz e de alegria, mesmo faltando algumas coisas. Mas Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. Às vezes lá em casa, eu e a Ana, a gente tem um costume de quando o jornal está dando muita notícia ruim, você tem algo que chama controle na sua mão. Tira daquele lugar. Se a notícia vai perturbar o seu coração, muda de canal, abençoado. Se a notícia que você está vendo no Facebook vai trazer tristeza à sua alma, fecha o Facebook. Se você está vendo algo que vai contaminar essa fé em Cristo Jesus, muda. Se tem uma pessoa andando com você que te leva para baixo, dizendo: não vai dar certo, isso aí não vai para frente, isso aí não vai prosperar, o seu casamento vai ser destruído, o seu filho vai se acabar nas drogas, seu casamento não vai ter mais jeito, esse emprego seu não vai te sustentar para o resto da vida. Sai de perto dessa pessoa que te faz esse mal, esse comentário. Ande com pessoas que tenham fé em Cristo Jesus, de que as coisas vão dar certo. Isso aqui não é pensamento positivo não, gente. O que eu estou falando hoje é fé. É acreditar nas coisas que não existem. E acreditar naquilo que os nossos olhos não estão enxergando. É pela fé. É pela fé que o Senhor me chama essa noite, te chama para andar. É na fé nele, acreditando nele, tendo a certeza que a nossa provisão vem somente do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Se Deus falou com você através dessa palavra, vem aqui à frente. O pastor Zé Roberto vem aqui junto. A gente vai orar por vocês. Pode vir. Não precisa ficar com medo, com vergonha. Quero orar por você essa noite. Pode vir bem aqui à frente. Eu sei que essa palavra que eu estou dando aqui, ela serve para mim também. Confesso que muitas vezes a gente olha para a igreja e fala: Senhor, agora vai ser o fim. E o problema passa. E a situação muda. E os milagres acontecem. A gente olha para algumas situações e fala: agora não tem mais jeito. E o Deus a quem nós servimos fala: filho, ainda tem jeito, ainda há solução. A Bíblia diz que há esperança para a árvore que foi cortada ali perto da sua raiz, né? Mesmo que tenha um toco ali, Deus pode fazer brotar um renovo e essa árvore crescer e frutificar segundo a vontade do Senhor. Você crê nisso? Vamos orar. Quero orar por você, Pai. No nome de Jesus, nós aqui queremos abençoar essas pessoas que estão aqui na frente. Ó
Deus, que vieram em busca de um renovo da sua fé, vieram aqui, ó Deus, ser tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo, pessoas que têm passado por lutas, por situações difíceis na vida, pessoas que têm passado, ó Deus, pelo vale da sombra da morte, por momentos, ó Deus, onde nós olhamos com os nossos olhos carnais e a gente às vezes pensa e acredita que as coisas não vão dar certo, que o problema que nós estamos enfrentando não vai ter fim. Senhor, nessa noite eu quero aqui profetizar, através do poder que é no nome de Jesus, que tudo aquilo que tem dado errado, as coisas que não têm acontecido, ó Deus, que isso não tire a paz do nosso coração, que isso não nos atrapalhe de servirmos ao Senhor, que isso não tire o nosso foco de quem nós temos crido e da onde vem a nossa esperança, Pai. Eu oro a Deus nessa noite clamando por misericórdia, graça e o socorro do Senhor sobre essas pessoas, ó Pai. Enxuga as lágrimas dos olhos agora que caem, enxuga, Senhor, do rosto a tristeza. Tire, ó Deus, toda perturbação, toda incredulidade, todo mal, que caia por terra em nome de Jesus. E que as pessoas aqui, ó Deus, que estão nessa igreja, que estão aqui à frente, que elas possam receber o bálsamo do Senhor, o bálsamo que traz a fé, o bálsamo que traz a paz, o bálsamo que traz a alegria que vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que nós não andemos segundo aquilo que nós vemos, mas que nós possamos andar segundo aquilo que nós temos crido da parte do Senhor. Ó Deus, que nessa noite o Senhor renove a fé e a esperança de cada pessoa que ouviu essa palavra. Mesmo diante das lutas, mesmo diante dos vales, nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, e temos um Deus que ainda opera milagres no dia de hoje. O Deus a quem servimos, Ele faz o cego enxergar, o mudo falar, Ele faz o surdo ouvir, Ele estanca uma hemorragia de 12 anos, Ele ressuscita mortos, Ele faz mãe de filhos uma mulher estéril. Esse é o Deus a quem servimos. Ele abre o mar, Ele abre portas aonde não existe, Ele quebra cadeias, Ele faz coisas extraordinárias acontecerem, porque Ele é Deus, e nós não somos nada diante da presença dEle. Pai, renova a nossa fé, a nossa alegria e a nossa confiança, para que nós possamos continuar firmes nessa jornada, nessa caminhada cristã. Eu oro a Deus abençoando essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Antes de vocês voltarem para os seus lugares, eu quero ler um texto rapidinho aqui com vocês, que é o salmo mais falado e conhecido, que diz assim, Salmos 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E olha o 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que você volte com essa palavra para o seu lugar, para a sua casa, para a sua vida, lembrando que o Senhor é o seu pastor, Ele vai cuidar de você. E o versículo 4 diz: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o Senhor estará contigo. A vara dele, o bordão dele, o cajado dele vai sustentar a minha vida e a sua vida. Amém? Será que você pode dar um abraço em quem está ao seu lado? Você aí também que está na igreja, dê um abraço. Diga: o Senhor é contigo, o Senhor é o teu pastor. Amém. Será que a gente consegue cantar? Vamos lá? Vamos cantar para a gente encerrar esse culto de maneira positiva, alegre, confiante. Vamos
Vamos celebrar aquele hino pela fé no Filho de Deus. Nós somos mais que vencedores. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Declare isso. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Do início declare pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Amém. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque pela fé nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Pela fé nós temos a certeza de que as nossas necessidades serão supridas. Pela fé o mal vai ser destruído e o Senhor há de prevalecer em nossas vidas. Pela fé nós podemos declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pela fé, ó Deus, nós saímos aqui nessa noite dessa igreja, acreditando que o Senhor está do nosso lado todos os dias da nossa vida. E que o amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, e que as consolações do Espírito serão sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vai com essa palavra de fé no seu coração e que o seu final de semana seja abençoado por Deus em nome de Jesus.